Bom, eu passo a palavra ao Marcos Otávio Bezerra Prats. Bom dia a todos. Cumprimentar o Nassif, Pedro, agradecer o convite do Dinheiro Vivo aí para poder participar desse encontro. A minha abordagem aqui vai ser muito focada nas questões mais microeconômicas, que é o campo de atuação das empresas. Inicialmente, eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão da aparente dicotomia entre opções de apoio ao desenvolvimento via grandes empresas ou pequenas empresas. Eu entendo que são questões complementares, as duas são necessárias. Você tem setores onde, sem grandes empresas, você não vai a lugar nenhum, né? Setores, vamos dizer assim, mais oligopolizados, setores como, por exemplo, papel e celulose, siderurgia, automotivo, eletroeletrônico, são setores onde predominam grandes players, mesmo atualmente na agroindústria também está se conformando uma situação dessa natureza. E nessas cadeias onde você tem a prevalência a locomotiva das cadeias são grandes empresas, é natural que as pequenas empresas tenham seu papel, mas as próprias grandes se incumbem de promover o desenvolvimento, capacitação tecnológica e até o financiamento das pequenas empresas. É o caso, por exemplo, você vê toda a produção da suinocultura, aves, etc., é produção integrada. Você tem uma Sadia, por exemplo, tem 4.000 fornecedores, e que trabalha com esses fornecedores com a tecnologia de ponta, que dá capacitação tecnológica, acesso a financiamento via contrato de fornecimento, que garante as operações. A questão ambiental, a Sadia, por exemplo, tem um projeto de MDL, né, que envolve as granjas pequenas aí, que fazem biodigestor, capturam metano, vendem crédito de carbono no mercado. Se isso fosse feito individualmente, empresa a empresa, não seria impossível, né? Então, nessas cadeias, vamos dizer assim, integradas, não há necessidade de maior preocupação com o desenvolvimento das pequenas empresas, porque as próprias grandes já fazem isso, porque trabalham com uma lógica de competitividade de toda a cadeia produtiva. Então, são cadeias competitivas, não é empresa grande competitiva só. A cadeia inteira tem competitividade internacional, né? Setor automotivo, mesma coisa. Uma Fiat, por exemplo, em Betim, não tem sentido falar em vamos fazer um arranjo produtivo automotivo em Betim, não precisa. Porque a Fiat, por exemplo, ela recebe 2.000 caminhões por dia na fábrica para trazer as peças e componentes para a produção diária. 2.000 caminhões, né? Produz 3 carros por minuto. 700 mil carros por ano, está aumentando a produção para 1 milhão. Então, nessas circunstâncias, as próprias empresas, as grandes empresas que são âncora do processo, elas tratam de organizar a cadeia, de dar competitividade à cadeia, elas auxiliam as empresas pequenas até na questão de gestão, além de tecnologia, financiamento, também nas questões de organização, como é que se faz uma planilha de custo, toda a gestão da empresa, eles interferem lá dentro, ajudam, né? Há um permanente esforço de capacitação das pequenas empresas, né? E nesse campo, a gente tem estratégias, né, no governo, a partir da própria política de desenvolvimento produtivo, que abarca uma série de cadeias produtivas, né? Muitas delas com fóruns de competitividade, onde são debatidas as questões, os gargalos e as soluções necessárias nos seus mais diversos aspectos da competitividade. Agora, há também, por outro lado, por isso que eu digo que são questões complementares, as duas são necessárias, um conjunto enorme de pequenas empresas, de setores menos visíveis do ponto de vista da sua importância no PIB, mas que tem uma grande importância na questão local e na questão regional, né, na questão do desenvolvimento local e regional. E aí, a importância do arranjo produtivo, de você trabalhar a organização de conjuntos de empresas, é para que elas possam realmente se organizar melhor para aumentar a sua competitividade. Porque esse trabalho tanto é a jusante como a montante da cadeia, né? A jusante tem todo um trabalho de
Por exemplo, fazer cooperativas de compra. Cada empresa pequena, comprando numa pequena escala, ela vai pagar um preço maior. Se elas se unem e se agregam o seu poder de compra, elas passam a comprar numa escala maior e passam a ter um outro nível de capacidade de negociação com seus fornecedores. Muitas vezes eliminando os intermediários do processo, comprando diretamente da indústria produtora. Isso aí, por experiência que a gente tem acompanhado, isso significa 10% a 15% no mínimo aí de ganho, de redução de custo na aquisição de insumos, partes e componentes. Se organizar também com o esforço de capacitação, né? Se mencionou a questão aqui de projetos que o MEC tem desenvolvido para a educação profissionalizante, e isso acoplado com um trabalho de arranjo produtivo que se organizam, que indicam necessidades, podem direcionar investimentos públicos para centros de capacitação que vão fornecer a mão de obra capacitada para aquele centro produtivo, né? A montante, você tem aí muitas possibilidades, né? Você tem a questão do crédito, cooperativas de crédito, que alguns arranjos já construíram, né, e que oferecem recursos de uma forma mais desburocratizada, com menos com sistemas de garantia diferentes dos sistemas bancários, mais no sentido de garantia solidária entre os diversos participantes, com taxas mais favorecidas, né? Tem a questão da abordagem de mercado, seja no mercado interno, seja no mercado externo, abordagem no sentido de organização, estudo de mercado, né? Passar a ter um trabalho, porque, do modo geral, o que prevalece nas pequenas e médias é a cultura da cópia, né? O sujeito vai fazer o produto, como é que ele faz? Como é que ele resolve que tipo de produto ele vai colocar no mercado? Ele procura os seus distribuidores, ou as pessoas para quem ele vende, e pergunta: o que está vendendo aí? O cara dá mais ou menos qual é o perfil do produto e ele faz aquele produto lá copiando o que está no mercado, né? Quando você faz uma abordagem de mercado mais sistematizada, que é aquela que as grandes empresas adotam, que é estudar hábitos de consumo, que é estudar preferências do consumidor, estudar características que o produto deve ter para estar melhor sintonizado com as necessidades do mercado, você passa a fazer uma coisa mais profissional e com resultado, com chance de resultado mais positivo do que simplesmente, e com maior agregação de valor também, né? Você pode inserir design, inovação, né? E trazer maior agregação de valor ao produto da empresa. E isso dificilmente uma empresa faz sozinha, uma empresa pequena principalmente. Então, fazer essa abordagem de mercado para um conjunto de empresas se organizando para fazer esses estudos, para sistematizar esse trabalho, para conhecer melhor o mercado e fazer, quer dizer, ter toda uma orientação mais adequada para o desenvolvimento do produto, é um trabalho que muitos arranjos já estão fazendo e que é muito importante no sentido de competitividade e agregação de valor. Para a exportação, você tem todo o processo também primeiro, os serviços de suporte para a exportação, né? Exportação é uma coisa que requer um grau de sofisticação um pouco maior da empresa. Você tem que conversar com pessoas em outras línguas, você tem que atender aos requisitos aí burocráticos do processo de exportação, você tem problema de escala, né? Há situações que a gente vivenciou já várias no Ministério, de promoção comercial feita, depois chega na hora de atender, não tem escala, né? Isso aconteceu, por exemplo, com os sucos da Amazônia, né? Foi feito um processo de degustação em alguns supermercados grandes, redes de supermercados na Europa, no Japão, etc. E a escala de pedido que veio foi um negócio assim tão absurdo do ponto de vista da realidade de produção, que você perde a oportunidade. Então, organizar a cadeia produtiva e as pequenas empresas, no sentido de dar escala para atendimento a demandas, né, é muito importante. Nós, em termos de arranjo produtivo, nós temos um trabalho que vem sendo feito desde 2004, quando se constituiu o grupo chamado GTAPL, Grupo de Trabalho de APL do Governo Federal, que congrega as 33 instituições e procura, principalmente, criar convergência na atuação territorial. Porque são muitos órgãos que tem o Ministério do Desenvolvimento Regional,
tem os bancos oficiais, tem o Ministério da Ciência e Tecnologia e todo o sistema de ciência e tecnologia, tem as agências de fomento, tem SEBRAE, tem SENAI, sistema CNI. Então, a ideia é um pouco de criar convergência. E como é que se cria essa convergência? Fazendo planos de desenvolvimento para os arranjos produtivos. Planos de desenvolvimento que não são do EMDIC, planos de desenvolvimento que nascem da base, com participação do governo federal, do governo estadual, das diversas agências do governo federal e também as CNI, SEBRAE, etc. E aí nós já temos elaborado 105 planos de desenvolvimento. E cada estado, nós demos uma missão para cada estado escolherem 5 arranjos prioritários, né? Nós já temos, cada estado tem um núcleo de apoio ao desenvolvimento de arranjo produtivo local que congrega as entidades estaduais. Então, um dos grandes desafios é esse, é você conseguir criar convergência de atuação das agências do nível federal, estadual e local e de fazer uma aplicação de recursos mais racional. Porque o que acontece historicamente é o quê? É que cada um faz o seu projetinho lá, o SEBRAE faz, o sistema CNI faz, a ciência e tecnologia faz, e quando você vai ver, primeiro que a gente faz no plano de desenvolvimento é mapear todas as ações de desenvolvimento no arranjo, todos os projetos que estão sendo realizados. Justamente para quê? Para ver, e você vai ver, arranjo, tudo que a gente levanta são assim, 40, 50 projetos em andamento. Não necessariamente com coerência entre eles, né? Muita redundância. Então, esse é um desafio, é você conseguir coordenar esse processo de abordagem dos arranjos produtivos, né? O segundo desafio é você tratar as questões que são comuns a diversos arranjos do mesmo setor. Porque a força, a capacidade de mobilização de um arranjo lá no interior do Nordeste ou do Sul do país, de conseguir atenção para os seus problemas, principalmente problemas que são comuns àquele tipo de arranjo, né, daquele setor, é muito mais difícil do que você reunir diversos arranjos do mesmo setor produtivo e identificar problemas que são comuns a todos e criar políticas nacionais que resolvam aquele problema ou que encaminhem a solução daquele problema. Alguns exemplos. Você tem a questão da cerâmica vermelha, né? Cerâmica vermelha, por exemplo, no Brasil, são, na sua grande maioria, pequenas e médias empresas. E tem um problema sério por exemplo, de energia. Eles usam energia de biomassa. Então, o suprimento dessa energia, né, dessa fonte de energia. Quer dizer, isso aí não deve vir de desmatamento, né, ilegal. Então, você tem um problema ambiental aí a ser resolvido, né? Alguns usam aparas, sobras da indústria de papel e celulose, em termos de ponteiros de árvores, etc., para queimar, para usar como energia. Mas você tem que criar soluções mais sustentáveis e mais duradouras de suprimento de energia para a cerâmica vermelha, para poder a cadeia funcionar em bases mais estáveis, né? E também em condições ambientalmente adequadas, né? Você tem o problema, por exemplo, de toda a parte de qualidade na cerâmica vermelha, que requer um tratamento nacional. Para você criar normas e padrões, né? Ou você compra uma telha para uma casa, 2 anos depois você precisa comprar uma outra remessa, você não acha mais aquela mesma telha no mercado. Porque cada cerâmica produz na sua dimensão, cada uma faz um produto não intercambiável. Então, tem que se trabalhar isso. Especialmente porque nós estamos trabalhando na construção civil, um esforço grande de melhoria de produtividade, que vai requerer justamente isso, trabalhar com coordenação modular decimal, trabalhar com padronização de produto e intercambiabilidade técnica. Então, por aí tem todo um trabalho com cerâmica vermelha, por exemplo, né? Um outro exemplo, ovino-caprinocultura. Ovino-caprinocultura é uma área em que o Brasil tem altíssima potencialidade e baixíssimo resultado, né? É impressionante, a gente observa que nós temos na suinocultura uma cadeia integrada, nós temos na avicultura cadeia integrada, com alta competitividade,
vendendo, os setores que exportam bastante, e na ovinocaprinocultura, que tem mercado, né? Por exemplo, 5% da população mundial não tem tolerância à lactose, do leite de vaca. Então, precisa de leite de cabra, porque o leite de cabra ele é mais próximo da sua composição da composição do leite humano. Ele é mais assimilável pelo organismo humano. Então, você tem 5% da população mundial e tem mercado, quer dizer, não tem suprimento nesse mercado suficiente. O Brasil poderia, por exemplo, fornecer tranquilamente leite de cabra para o mundo. Carne, você tem mercado, os árabes são muito apreciadores desse tipo de carne, né? Mas nós não temos nenhum grande frigorífico no Brasil nessa área, não temos organização na cadeia produtiva. Aí você recebe os planos de arranjos produtivos de ovinocaprinocultura, que tem uma meia dúzia, pelo menos, lá no Ministério, e eles falam todos de quê? Melhoria genética de rebanho, melhoria da estrutura de abate, porque tem muito abate clandestino, sistemas municipais, matadouros municipais, ou mesmo abates que acontecem na própria área rural, sem os devidos cuidados, sem o controle sanitário necessário, né? Então, olha, essa cadeia Brasil, se não me engano, tem o segundo rebanho do mundo de ovinocaprinocultura. Mas é tudo uma produção, vamos dizer assim, pouco sofisticada, culturalmente tradicional, onde você precisa intervir, injetar tecnologia, ter uma modernização da cadeia, uma profissionalização em alguns níveis dela, para que possa puxar o seu desenvolvimento. E esse é um trabalho que, quando você faz um esforço em arranjo produtivo local, tem que ser feito, né? O que nós vamos fazer nessa área? Nós vamos fazer um estudo do mercado internacional de ovinocaprinocultura para couro, para lácteos e para carne. Para que a gente vai fazer esse estudo? Primeiro, para ver qual é o tamanho do mercado internacional para esses produtos. Segundo, verificar quais são os principais players. Quem que está no mercado hoje? E identificando esses players, verificar nos países que têm maior competitividade, como é que essa cadeia está organizada, quais são os elementos como é que ele funciona, quais são as políticas desses governos para apoiar essa cadeia. E, em cima disso, tentar estruturar algo mais sistêmico no Brasil para promover um desenvolvimento amplo dessa cadeia produtiva e, naturalmente, com grande repercussão nos estados e nas localidades que têm potencial de produzir nessa cadeia, né? Então, esse trabalho é um trabalho que tem a sua coisa pontual, a sua coisa capilarizada, que vai na base territorial, mas tem um trabalho também que é sistêmico, que é, vamos dizer assim, um esforço que tem que ser feito, puxando a cadeia de uma forma integrada, uma visão nacional e até internacional. Outro exemplo do que a gente vai fazer nesse sentido também, que nós estamos contratando também, é estudo para produtos sustentáveis da Amazônia, madeireiros e não madeireiros. Olha, há uma pressão enorme para que a floresta seja mantida em pé. Só que se você não der alternativa econômica para a Amazônia, ela não vai ficar em pé, porque vão prevalecer as alternativas que estão disponíveis, que é, por exemplo, ampliar a agricultura, ampliar a produção, a pecuária, etc. Então, o que nós vamos fazer? Vamos estudar o mercado internacional também de potenciais para produtos sustentáveis, madeireiros e não madeireiros da Amazônia, e verificar como é que a gente faz para desenvolver a cadeia dentro da região, de modo a promover o desenvolvimento sustentável dentro da Amazônia. Tem agora, inclusive, esse Fundo Amazônia que foi criado, aí já tem 1 bilhão da Noruega aí, disponibilizado. Uma das coisas que o fundo vai fazer é financiar o fortalecimento e o desenvolvimento de cadeias produtivas sustentáveis na Amazônia, justamente com essa lógica de trabalhar a manutenção da floresta em pé e criar alternativas econômicas para isso. Bem, em linhas gerais é isso. Já me disseram que está esgotado o tempo. Eu vou parar por aqui e fico à disposição aí para aprofundar alguma questão durante os debates. Obrigado.